Saudações psicodélicas, meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta e estou aqui na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Fiocruz, para cobrir o primeiro Congresso Brasileiro sobre Psicodélicos, Clínica, Ciência e Política. Esse é um congresso super histórico e que está reunindo aí nomes de peso da ciência brasileira para falar sobre os usos terapêuticos dos psicodélicos, os processos regulatórios dessas substâncias, os direitos humanos e política, neurociências, psicoterapia de integração, redução de danos e contracultura. Bom, esse evento não vai ter transmissão ao vivo, então a ideia é eu cobrir aqui um pouco do evento para vocês sentirem o gostinho aí dessa riqueza que está sendo. E como eu comentei, esse evento é um marco histórico no campo de estudos com psicodélicos aqui no Brasil, e ele nasceu justamente da necessidade de aprofundar o debate, a divulgação científica e as reflexões políticas que são necessárias aí para a construção de novas políticas sobre substâncias psicodélicas que respeite as diferentes modalidades de uso e que assegurem também acessibilidade e justiça social. Vamos lá! Foram 2 dias, 9 mesas, 23 palestrantes e 16 trabalhos apresentados no Espaço Tenda. A troca com o público foi incrível. Cerca de 300 pessoas por dia marcaram presença e lotaram o espaço. Foram estudantes, cientistas, profissionais da saúde de várias outras áreas, psiconautas de vários tipos e todas as pessoas ali visivelmente ávidas por informações e diálogos de qualidade. O coffee break, inclusive, foi maravilhoso e as pessoas veganas não ficaram de fora. Por limitações do espaço-tempo, eu não consegui entrevistar todas as pessoas interessantíssimas que estavam ali, mas eu busquei entrevistar rapidamente pelo menos um palestrante de cada mesa, para passar para vocês um pouco da energia que circulou por ali. Bom, gente, estou aqui com o Luiz Fernando Toffoli, ele é psiquiatra, professor da Unicamp, e vou te fazer uma pergunta sobre a mesa, que foi maravilhosa. Você falou que o maior risco para os psicodélicos no geral, para o uso dos psicodélicos, são os próprios cientistas, né, que estudam psicodélicos. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho isso para a gente, para quem não viu a mesa. Então, é importante deixar bem claro, né, o que eu estou querendo dizer com isso. Porque é óbvio que os cientistas psicodélicos estão trazendo o campo dos psicodélicos à baila novamente, com a justificativa do uso terapêutico e também do melhor entendimento, né? E aí é claro que eu estou falando especificamente daqueles que fazem estudos clínicos, né, com seres humanos. Mas o grande problema é que se a gente legitimizar essa substância só para usos terapêuticos e clínicos, embora isso seja uma coisa boa, é preciso também a gente entender que existe um conjunto de pessoas que faz uso dessas substâncias, não vai parar de usar, e que a gente precisava cuidar. Né? Qual que era a melhor maneira da gente cuidar das pessoas que usam psicodélicos, porque elas não vão parar de usar? É ter psicodélicos regulamentados. São substâncias relativamente seguras, desde que usadas com conhecimento de dose, com cuidado, com experiência. Então, eu acho que é muito importante que a gente não deixe que a ciência dos psicodélicos, trazendo para a perspectiva terapêutica, impeça a regulamentação do uso adulto, também chamado uso psiconáutico ou uso recreativo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Joia, é muito importante mesmo trazer isso para a gente. E agora eu vou pedir para você tirar uma perguntinha aqui do nosso gnomo do cogumelo. Olha aí, o gnomo do cogumelo. E a pergunta é para quem? Para mim mesmo? É para você. O que será, gente? O gnomo disse para eu perguntar o seguinte: qual o melhor livro sobre psicodélicos que você já leu? Eita. Então é difícil, porque tem muito livro bom, mas eu queria recomendar assim, um clássico dos clássicos para as pessoas começarem a... que foi o primeiro que eu li, para começar a estudar esse campo, que é As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. Legal, legal. Obrigada, Toffoli. Estou aqui agora com a Beatrix Bineman. Ela que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica, pesquisadora agora de pós-doc, né, sobre psicodélicos, estados alterados de consciência, e ela participou da mesa de redução de danos, comentando aí sobre o seu trabalho, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não pôde acompanhar a mesa, qual que é a relação dele com redução de danos.
Bom, então, eu atualmente estou trabalhando majoritariamente com pesquisa. É um desafio, né, a gente levar as informações de pesquisa para o campo social, de redução de danos, e acho que o espaço desse congresso, na minha opinião, é muito importante para isso, né, para integrar essas diversas frentes. Sim, a gente busca aplicar, né, num contexto social, todos os nossos achados de pesquisa, tudo que é produzido nesse sentido. E a gente tem também um trabalho na instituição, né, na PUC-Rio, a gente tem um serviço de atendimento, né, para pessoas com transtornos por uso de substâncias em geral. Vamos também começar a fazer iniciativas de redução de danos voltadas para a comunidade também na PUC-Rio. E aí é legal porque esse serviço ele está muito vinculado com o que a gente produz no laboratório, né? Então é um serviço bastante embasado cientificamente. Então acho que mais nesse sentido. Maravilha. Bom, e agora quem tem uma pergunta para você é o Gnomo, do Cogumelo. Então pode sortear aí. Qual música, tipo de música, você gosta de ouvir durante uma experiência psicodélica? Ah, ok. Eu gosto muito de ouvir Pink Floyd. Ah, que delícia. Acho que é isso. Legal. Muito obrigada. Estou agora com o Daniel Mograve. Ele é psicólogo, com PhD em psicologia e neurociências. E a área de pesquisa dele é o estudo da autoconsciência numa abordagem neurocientífica. Ele participou da mesa Neurociências e Psicodélicos. E nessa mesa você comentou um pouco da relação sobre autoconsciência, humor e psicodélicos. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, resumidamente, para quem não pôde acompanhar, né, a mesa, sobre esse assunto. A gente tem uma ideia no estudo da autoconsciência de que talvez a depressão esteja associada com autoconsciência excessiva. Só que com o passar do tempo eu fui vendo que isso era equivocado e que talvez a ideia mais correta seja que na depressão a gente tem uma autorreferência excessiva, a gente fica muito preso em nós mesmos. E os psicodélicos poderiam promover um descentramento, descolar você de você mesmo, assim permitindo que você se observe, se perceba de uma maneira mais acurada. Bom, agora é a hora do nosso gnomo psicodélico. Você pode sortear aqui uma pergunta. E aí eu mesmo respondo, é isso? Sim. Pô, eu adorei a pergunta, o que você acha da teoria do símio chapado? Adorei a pergunta porque a gente está escrevendo um artigo sobre isso. Tá super avançado, é verdade, esse gnomo aí. Tá super avançado o artigo. Eu acho uma teoria instigante, a ideia de que o consumo de substâncias psicoativas, notadamente psilocibina, pode ter sido um fator muito importante na evolução da espécie humana. Essa é a teoria de maneira geral. Eu acho uma hipótese muito instigante, mas que tem alguns problemas conceituais. E nesse artigo, já estou dando aqui, fazendo a propaganda do artigo, nesse artigo a gente tenta discutir esses problemas e sugerir uma versão reformulada da hipótese. Show! Muito obrigada, Daniel. Valeu. E agora eu estou aqui com a Caroline Apple. Ela é jornalista, palestrante, influenciadora digital, idealizadora do Namastreta, ayahuasqueira, daimista, especialista em cannabis medicinal. E na sua fala, né, na mesa sobre psicodélicos, direitos humanos, política, você contou um pouco sobre a sua experiência no centro espiritualista, né, e da angústia até, né, muitas vezes de observar algumas crises psíquicas dos participantes, um pouco cuidado ali sobre de onde que essa pessoa vem, para onde que ela vai. E você comentou um pouco desse impacto, inclusive, de como que isso transformou ali a anamnese, né, desse centro que você participa. E eu queria que você comentasse um pouquinho, para quem não viu a mesa, né, não teve a oportunidade de estar aqui, comentasse um pouco sobre essa perspectiva sua. A gente parte do pressuposto, né, que as pessoas sabem tudo isso, elas ainda não sabem. Então, hoje também acontece, dentro da minha irmandade, né, da irmandade que eu frequento, foi uma abertura também, né, da parte da direção de tudo isso, né, do dirigente e de outros irmãos e outras irmãs. Porque é um passo imprescindível que isso seja coletivo. O Daime é coletivo. O chamado para tudo que a gente está vivendo hoje é para o coletivo, né? E quando a gente fala do coletivo, a gente precisa falar do cuidado com o outro, sobre cuidarmos uns aos outros. Então, como que eu vou oferecer a experiência psicodélica que ela começa e se finda dentro do ritual? Então, a gente começou a perceber que, na verdade, isso estava gerando muito mais problemas
do que o que a pessoa ia buscar. Foi como eu falei durante a palestra. Onde a pessoa ia encontrar remédio, ela encontrava veneno. E talvez por um detalhe, que era você saber, por exemplo, qual é a condição social que ela vem e para onde ela está voltando depois daquele ritual. Porque às vezes o ritual é lindíssimo, né? Aí ela volta para casa num lugar muito insalubre. Então, qual que é a chance de uma integração psicodélica à altura do que foi vivido? Ou ao contrário, o ritual é muito forte, os processos são intensos e ela volta para um lugar insalubre, onde ela não tem como sentar, descansar, respirar. Isso é um privilégio. É uma oportunidade, um privilégio de poucas pessoas, no final das contas, viu? Porque o pessoal, né, que está dentro desse universo ayahuasqueiro, muitas vezes vive em lugares insalubres. Né? Algumas igrejas e centros você vai ver que são mais elitizados, mas a maioria recebe muita gente que não tem condições financeiras mesmo, né? E também de moradia, ou tem muitas responsabilidades no dia seguinte. Então, tudo isso precisa ser considerado para que você consiga acolher o que vai vir. Porque a decisão é dela de tomar. Isso eu não vou dizer para ela, olha, você não vai tomar. Há casos que eu vou dizer. Mas aqueles que eu trouxe, eu preciso entender que depois eu preciso dar conta disso. Como? Com carinho, atenção, acolhimento e direcionamento, né? Eu só sou uma irmã dentro de uma casa espiritual, que me especializei para orientar melhor as pessoas que participam. Não sou a terapeuta, mas eu posso indicar um terapeuta sabendo como as coisas se dão posteriormente. Então é esse cuidado, né, com o coletivo, com os irmãos, com as irmãs, senão nada disso para mim, na minha cabeça, faz sentido. Obrigada. E agora tem a pergunta do nosso gnomo. Ah, que legal. Pode Vamos ver aqui, um gnomo. Você já passou por alguma experiência psicodélica a partir da qual tudo que você fazia, acreditava, se transformou? Sim. Quem nunca, quem sempre. Eu cheguei no Santo Daime completamente cética de novo, né? Eu tinha perdido toda a minha fé. Muito maltratada pelo cristianismo como ele é colocado na sociedade. E lá eu tive a chance de me reconectar com uma história que eu nem queria me conectar. E isso mudou a minha vida, mudou a forma de eu estar na vida, mudou a forma como eu recebo as mensagens, né, que chegam para mim através dessa doutrina, que é a doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina do Santo Daime, que é uma religião ayahuasqueira cristã. Então, eu acho que não foi uma ou duas experiências psicodélicas que me fizeram isso, pode ter certeza, mas, né, água mole, pedra dura, e eu estava lá e de alguma forma eu estava procurando por isso, e isso transformou a minha vida, a minha história. Se eu posso usar a palavra cura, não sei se é só isso, porque eu também tive todo um aparato por detrás. Durante todos os meus processos de integração, eu fui assistida, muito bem assistida. Teve uma época que eu tinha 7 terapeutas, sim, entre holísticos e tradicionais. E não é todo mundo que pode ter. Então, assim, se hoje eu estou tendo até condições de estar aqui hoje num congresso como esse, falando sobre isso, é por conta de muitas oportunidades, muitos privilégios, e também graças à nossa Madrecita, que também me deu a chance de expandir aquilo que que estava dentro de mim, mas estava acobertado por tanta dor, sofrimento, essas coisas, né? Sofrimento mental, né? E essas coisas são muito comuns. Ela te dá essa chance, mas, né? Não existe milagre. Joia, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu tô aqui com o Edward McCrae, ele é psicólogo social e atualmente ele é professor na pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Bahia e também é pesquisador associado do Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas. Ele participou aqui da mesa Uso Terapêutico de Psicodélicos, falando sobre o uso ritualístico do Santo Daime. E aí eu queria que você comentasse rapidamente, para quem não viu a mesa, sobre a importância não só dos rituais, mas dos estudos, né, sobre esses rituais. Comentou sobre o Santo Daime, chegou a falar um pouco dos novos xamanismos psicodélicos, comentar um pouquinho dessa área de estudos. Sim, assim, eu conheci o Santo Daime há bastante tempo, agora tipo 88, 89, né? E era uma coisa, naquela época era uma coisa, começava a surgir, algumas poucas pessoas tinham ouvido falar, e era uma coisa que me interessava tanto por ponto de vista acadêmico, antropológico, assim, quanto do ponto de vista meu próprio, de espiritual, de busca por sentido na vida, alguma coisa assim. E eu tive a oportunidade de seguir, durante esses anos, né, o crescimento, o desenvolvimento de um interesse assim por parte da sociedade brasileira, de vários grandes elementos da sociedade brasileira por essas questões, não é?
que antes eram bastante esotéricas, assim, restritas. E hoje em dia você fala sobre Santo Daime, assim como grande parte das pessoas já sabe do que se trata, né? E eu pude assim participar também da regulamentação do Santo Daime. Então isso foi muito interessante. Foi assim, isso na época dos governos anteriores do Lula, não é? Que embora Lula não tivesse nada a ver com isso, mas assim é o que o Toffoli estava falando hoje, havia um sentimento mais amplo, democrático, de questionar coisas, era mais fácil naquela época você falar sobre essas questões. E então houve um interesse em regulamentar essas práticas que sempre ficava nesse limbo entre o religioso e o uso de droga, né? Então, assim, desde sempre, os ayahuasqueiros, eles se preocuparam em dizer a ayahuasca não é droga, né? O que é, assim, de um ponto de vista científico, assim, meio contraditório, não é? Grande parte das coisas que a gente consome é droga. Esse termo droga, ele adquiriu um sentido pejorativo muito forte, ligado a pessoas que ficam dependentes, que fazem um uso assim nocivo para si e para a sociedade de diferentes substâncias, né? Principalmente o álcool, que é totalmente absorvido pela nossa cultura. Então as pessoas não pensam que álcool é droga. Quando, na década de 80, nem o tabaco era considerado droga. Daí, assim, foi havendo uma discussão maior sobre isso. Então, com essa regulamentação, que foi bem interessante, se chamou não só cientistas para discutir a questão, mas para os próprios representantes das diferentes religiões ayahuasqueiras. Isso foi uma contribuição original brasileira em política de drogas, né? Então se esclareceu o que seria esse aspecto religioso. Eu acho que hoje em dia, como o Bruno estava falando na mesa, né? O Brasil é um lugar assim cheio de zonas assim cinzas, do legal, do não legal. A própria regulamentação oficial do uso da ayahuasca, ela é frequentemente não é seguida completamente assim rigidamente, né? É uma questão que já, de certa forma, está pacificada, não é? Então, há um lugar, um espaço legítimo para o uso da ayahuasca e outras substâncias, usuários de outras substâncias também estão tentando, pelo menos, pegar uma carona em cima da regulamentação da ayahuasca, né? Então a gente pode pensar em termos da jurema, às vezes as pessoas em termos da cannabis, tem gente que lembra da regulamentação da ayahuasca e quer que haja uma regulamentação para um uso religioso da cannabis, por exemplo, né? Isso não é muito discutido assim abertamente, mas entre pequenos grupos está bastante discutido isso. E eu acho que é importante a gente pensar no lugar da cannabis, que é de um uso muito amplo e que as pessoas tendem a ver muito em termos de uma bobagem, de uma porra louquice, de uma irresponsabilidade, de uma frivolidade, mas para um grupo assim considerável de usuários, também a cannabis ela traz uma série de conhecimentos espirituais aí pensando, a gente pode pensar esse termo espiritual de uma forma bastante ampla, né? Como também o conhecimento da psique individual. Obrigada. E agora eu vou pedir para você tirar uma pergunta aqui do nosso gnomo, do cogumelo. O que não pode faltar numa revolução psicodélica? O que não pode faltar? Um uso responsável com conhecimento, sabe? Sob uma orientação de pessoas assim que têm experiência
no ramo, que tem uma longa experiência de uso e que podem assim ajudar pessoas assim novatas, né, a seguir caminhos que levem a usos mais construtivos, né? Eu estava falando hoje, quando eu estava falando nessa minha palestra aí, sobre os vários aspectos estruturantes que existem nos rituais ayahuasqueiros, né? Que são muito importantes. Então, podem, sabe, não tem que ser um determinado caminho, mas tem que ter gente que sabe o que está fazendo e que pode ajudar outras pessoas a não se perderem assim nesses caminhos. Muito obrigada. Hoje eu estou aqui com a honra de conversar com a Fernanda Palhano Fontes. Ela que é engenheira eletricista, tem mestrado e doutorado em neurociências pelo Instituto do Cérebro, da UFRN. No mestrado ela usou imagem por ressonância magnética funcional para avaliar os efeitos da ayahuasca em voluntários saudáveis. E no doutorado ela avaliou o efeito antidepressivo da ayahuasca em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Desde 2017, ela é engenheira de pesquisa no Instituto do Cérebro, fazendo essas pesquisas, né, com neuroimagens, psicodélicos, transtornos mentais, que inclusive são bastante pioneiras, né, muitas pesquisas inéditas aí. E ela participou com a gente na mesa Usos Terapêuticos Psicodélicos. E eu queria te perguntar sobre os desafios de fazer uma pesquisa, né, de ponta aqui no Brasil, enfim, de todo o contexto, né, que a gente tem aqui de educação pública. Bom, obrigada. Fiquei muito feliz, né, com o convite de estar participando aqui do primeiro Congresso Brasileiro sobre Psicodélicos. O Brasil ele ocupa uma posição de destaque, eu acho, nessa nova onda de estudos que tem surgido com essas substâncias, principalmente por conta da ayahuasca, né, que a gente tem a ayahuasca como um patrimônio, eu acho, assim, brasileiro. Então, a gente já tem essa facilidade de ter a substância, né, regulamentada com uso religioso. E a gente sabe que fazer pesquisa com substâncias que não são permitidas, né, são ilegais, é muito complicado. Eu acho que, nesse sentido, fazer as pesquisas com ayahuasca proporcionaram aí ao Brasil e à ciência brasileira ter esse papel de destaque. Fazer pesquisa, eu acho que é sempre complicado, tem muitos fatores que são muito difíceis, né? Eu acho que nesse campo a gente pode pensar aí em duas dificuldades, né? De novo, que é você está usando substâncias que a sociedade ainda vê como substâncias perigosas, substâncias que não apresentam um benefício do uso, né? Então, eu acho que tem essa primeira resistência. E a segunda é a falta de incentivo geral que a gente tem, assim, né? A falta de financiamento público que a gente tem, principalmente que a gente teve aí nos últimos 6 anos, eu diria, né? Que a gente enfrentou aí uma verdadeira escassez de recursos, escassez de editais, de fomento à pesquisa, e que isso, né, realmente complica a vida dos pesquisadores, assim. A gente fica sempre dando jeitos de não parar, jeitos de fazer as pesquisas com o que a gente já tem, né, disponível, mas é sempre muito complicado quando não se tem mesmo um incentivo federal. Bom, e aqui no Congresso a gente tem um patrono, que é o nosso gnomo do cogumelo, e eu vou pedir para você sortear uma perguntinha dele aqui. Tá bom. Vamos lá. Olha, muito boa. Como você vê o interesse crescente, inclusive de grandes investidores, no universo psicodélico? Bom, acho que foi super pertinente essa pergunta. De novo, não erra. Eu acho que a gente está realmente vivendo esse hype, né? Inclusive, na minha fala, eu comecei mostrando como a mídia tem repercutido esse possível potencial terapêutico dos psicodélicos na saúde mental. Então, acho que a gente vive num mundo que é adoecido, né? Então, transtornos mentais não são maioria, assim. Então, as pessoas que têm algum transtorno mental, acho que são maioria já da população, né? Ansiedade, depressão, principalmente depois da pandemia, né? Então, acho que isso agravou, já era uma condição grave e eu acho que foi agravada agora com a pandemia. Então, está claro que a gente está vivendo um hype porque existe realmente uma lacuna nos tratamentos disponíveis no mercado. Então, eu acho que as substâncias psicodélicas entram aí para tentar preencher esse vácuo que existe ainda na psiquiatria. Por outro lado, várias empresas farmacêuticas também identificaram isso como um mercado promissor, né? Então, se a gente for parar para pensar, para avaliar, eu acho que todos os grupos de pesquisa
ao redor do mundo atualmente, eles estão sendo patrocinados ou estão tendo os estudos financiados por empresas, né, farmacêuticas, por indústria farmacêutica. E eu também não vejo como o incentivo, né, estatal, federal, pode suprir completamente, né, as necessidades, né, de recurso para realizar essas pesquisas. Realizar um ensaio clínico, por exemplo, é super caro, né? Então, acaba que eu acho que é importante ter um financiamento público, né, que você garanta que você tem liberdade de estudar o que você quer estudar, né, do ponto de vista que você quer estudar, mas eu acho que a gente não vai conseguir se livrar, digamos, das indústrias farmacêuticas que também têm o interesse, né, naquilo ali, ainda mais pensando que realmente parece ser uma necessidade da população, né, de boa parte da população, que não consegue tratamento com os remédios que já existem. O que eu acho que a gente tem que pensar é como conseguir conciliar tudo, né, isso. Então, como pensar que uma substância psicodélica pode vir a se tornar um medicamento, mas que isso não fique restrito nas mãos de poucas pessoas, né, ou nas mãos de uma única empresa. Né? Eu acho que aí ninguém tem a resposta ainda, né? Eu acho que a gente está caminhando para algumas substâncias, como, por exemplo, o MDMA, que eu acho que agora já está mais avançado aí nesse processo de virar um medicamento aprovado, que eu acho que a gente vai ter que ir aprendendo a ver como é que a gente vai conseguir fazer isso, né, de maneira que a sociedade, que eu acho que é a mais interessada, a maior interessada, se beneficie. Mas eu vejo que, atualmente, a gente tem que reconhecer que isso é um fato, que as indústrias farmacêuticas, né, estão aportando muito recurso para essas pesquisas e que sem esse recurso também as pesquisas não estariam sendo feitas. Então, eu acho que é encontrar esse compromisso, né, e de que não perder de vista, né, na minha opinião, é não perder de vista que o interesse é tratar as pessoas, é cuidar das pessoas e proporcionar saúde às pessoas. Muito obrigada. Obrigada. Estou tendo a honra agora de conversar com o Júlio Delmanto, ele que é jornalista, mestre e doutor em História Social, autor do Camaradas Caretas, Drogas e Esquerda no Brasil, e do História Social do LSD no Brasil, os primeiros usos medicinais e o começo da repressão. Ele também é ativista do coletivo da Marcha da Maconha de São Paulo, e participou aqui no Congresso da mesa Cultura, Contracultura e Psicodélicos. E eu queria perguntar, assim, nessa sua extensa pesquisa, né, no campo dos psicodélicos, do LSD, queria que você contasse alguma história que tenha te marcado de alguma forma, e, se possível, também contextualizar um pouco de que tipo de lição que a gente aprende com a história que a gente não pode esquecer, né, daqui para frente, para não repetir certos erros do passado. Tá legal. Eu acho que, assim, fiquei pensando aqui nessa pergunta. Eu acho que mais do que uma história específica, assim, o que eu acho que é o que eu mais gostei, assim, me marcou, né, nessas pesquisas é o encontro com as pessoas mesmo, né? Então, seja conhecer a trajetória da vida de uma pessoa que já morreu, que você não conhecia, mas acho que principalmente essa, assim, conhecer as pessoas, né, não só a trajetória, mas elas pessoalmente, conversar com elas. Então, acho que tanto o meu orientador, o Henrique Carneiro, por exemplo, que essa convivência até hoje, a gente é amigo e me ajudou muito, mas também as fontes, então o Luiz Carlos Maciel, o Antônio Petkov, o Osmar Ludovico, que são pessoas assim que com certeza eu nunca conversaria, assim, e que foram, assim, não assim, cotejando, né, a história da vida do que eu achei com eles por outras fontes, pela experiência que eu tive de conversar com eles, assim, acho que isso foi muito legal para mim como pesquisador e também como pessoa, assim, né, da experiência de conhecer essas pessoas, de me emocionar com eles, com as histórias deles e tal, né. E essa segunda pergunta, eu acho que, assim, do que eu acho que a lição, né, acho que são várias, né, mas eu acho que a gente analisando, por exemplo, especificamente esse período de contracultura, de chegada do LSD no Brasil e tal, eu acho que tem umas lições bastante óbvias aí em relação à ditadura militar, né, o que foi a ditadura militar entre 64 e 85 e como isso ainda hoje em dia, por incrível que pareça, tem pessoas, né, que defendem isso há poucos dias atrás, que estão querendo voltar para esse período, e eu imagino que sem o conhecimento verdadeiro do que foi esse período, né, porque
é difícil você defender isso se você for realmente ver essas histórias. E acho que algumas das histórias que eu vi, que eu contei, eu acho que mostram bastante isso, né? Sobre a tortura, sobre a censura, sobre a violência, o preconceito, né? Então, acho que esses são aprendizados que, mais do que do passado, são bastante presentes, né? Na nossa história. E acho que você vendo a história, você vê como a gente chegou nisso também, né? Então, por que essas pessoas hoje em dia estão defendendo isso? Você vai vendo de onde que veio isso, né? As origens e talvez fique mais claro por onde que a gente vai quebrar isso, né? Para ter um presente e um futuro melhor, né? E por onde você acha que a gente pode quebrar isso? Ah, não sei, então. Mas com certeza eu acho que passa por alguns dos pontos, por exemplo, que eu acho que são chaves aí do meu trabalho de tortura, né? De violência, de autoritarismo, de polícia, né? Acho que esses da política de drogas, com certeza, né? Em relação à maconha, ao LSD, aos psicodélicos. Então, acho que esse conjunto de militarização na nossa vida, né, seja da militarização da polícia, da segurança, mas também da militarização dos nossos prazeres, dos nossos sentimentos, da nossa sexualidade, né, eu acho que esse é um elemento central que a gente precisa quebrar e que com certeza eventos como esse ajudam muito. Legal, obrigada. E agora, o nosso gnomo vai fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual tipo de música você gosta de ouvir durante uma experiência psicodélica? Isso é legal. Eu gosto de ouvir reggae em qualquer circunstância, né? Tipo, em qualquer momento, reggae, dub e suas variações. Acho que funciona bem na experiência psicodélica. E gosto bastante das coisas dos anos 70, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Beatles mesmo. Acho que os brasileiros, Gil, Caetano, acho que as coisas que eles fizeram nos 70, não à toa, combina bastante. E talvez o Cogumelo fala um pouquinho disso pro Xamã, às vezes, também, em algumas dessas notas musicais aí. Legal, muito obrigada. Pô, obrigado a vocês. Espero que vocês tenham sentido um pouco de como foi esse congresso maravilhoso e eu desejo que você possa estar conosco nas próximas edições para vivenciar isso de perto. Enquanto isso, acompanhe a gente aqui da PB no YouTube e no Instagram para ficar por dentro aí das nossas programações. Um grande abraço, tchau, tchau!